Olá, bom dia, boa tarde, né? Não sei se é bom dia, boa tarde ainda. Meio-dia é um horário meio divisor de águas, né? Entre o bom dia e boa tarde. Esperando todo mundo entrar. Vamos começar mais uma live, que é um projeto da BAME, né? Nosso quadro Chega de Café. Hoje temos um convidado muito especial. Já vou aqui chamar ele aqui, convidar para participar. Hoje a gente vai falar sobre arbitragem, um tema super importante. O nosso convidado, para a gente dar início à nossa live. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, Marina. Primeiro, sem doutor, a Nath já tinha pontuado isso lá no chamamento. Ela nos abandonou, foi lá para o frio, é isso? Quem Olha, pode, pode, né? Quem pode, pode. em março, em Nova York, fiz Nova York e Toronto, né? Mas realmente é muito puxado. Eu não perseguiria o frio como ela, não. Eu também sou muito adepta ao frio, não. Gabriel, então eu queria que você se apresentasse. Acho que fica mais à Ah, vontade, você pode falar de você mesmo. pô, Marina, realmente é de muito prazer, né? Estar aqui na BAME, essa instituição, que não tem como falar de direito imobiliário sem falar da BAME, né? Instituição histórica, lá da Fátima Santoro, que eu passei a conhecer a BAME. Então, eu até separei aqui, há umas 2 semanas, teve o lançamento desse livro aqui, até no foyer do Tribunal de Justiça, né? Sim. E tem como organizadores o desembargador Werson Rigo e o Fábio Azevedo, né? Claro que com os autógrafos dele, mas o que mais me deixa feliz aqui é o autógrafo da Fátima Santoro, estava lá também. Então, puxa vida, essa homenagem ao Silvio Capanema, a gente entra aí na BAME, né? Já tem a foto É, do fundador. isso. Toda essa energia é muito boa para os jovens. Eu já não sou mais tão jovem assim, mas como a Alessandra fala, os abamianos, né? Essa Sim, energia está muito clara aí na BAME. Então, verdade. primeiro, esse agradecimento me deixa muito honrado e fará parte aí do meu currículo para a vida toda. A parte, Marina, a questão da apresentação que você pontuou, né? Eu sou formado em 2008 pelo IBMEC. Depois fiz a escola de magistratura, né, a Emerge, e desde então, desde estagiário e depois já como advogado, sempre não fui ficar, não era muito ficar pulando de escritório. Então, eu sempre fui do José Gabriel Assis de Almeida, que é o mestre aí do Societário, da UERJ, Unirio e da Uhum, Arbitragem. Então, aquelas sim. grandes arbitragens, José Gabriel lá em Dubai, José Gabriel em Nova York, né? Então, esse contato com a arbitragem através do José Gabriel. A imobiliária também, né? Tratávamos lá de questões imobiliárias, inclusive em arbitragem, né? E, seguidamente, tive experiência no Basílio Advogados, né? Ah, legal. Isso da doutora Ana Teresa Basílio, e lá tive assim, um contato direto com esse contencioso forte, pesado, de massa do Sim. imobiliário, quanto a Cirela, né? Então, ali a gente tratava a nível nacional, né? Então, foi muito importante, né? Vícios construtivos, atrasos revisionais. Então, a minha base foi toda essa, né? E atualmente estou aqui no RBLR, advogado, fica aqui na Lagoa, Vinícius Positaço, todos estão convidados, é acima do Bar Lagoa. Os clientes não querem fazer reunião aqui na sala de reunião, Marina. E Mas aí você interessante, né? então fique aqui de cara o meu direct para todos. Realmente, não tem sábado, domingo, madrugadas, feriados. Agora, adoro escrever. Então, só botar meu nome, Gabriel de Brito Silva, entre aspas, no Google, vocês vão ficar assustados de tanto material de escrita, né? E de arbitragem imobiliária. Então, Legal. essa minha apresentação. E quanto à arbitragem atualmente, aí como coordenador do núcleo imobiliário da Camis. E como é que começou essa aproximação, Mariana? Começou lá em outubro de 2022. Eu fui dar uma palestra no TBMA, que você deve conhecer também, né? A Câmara Clássica. Uhum.
e fui falar sobre o PL arbitragem, que estava muito em voga no final do ano passado, né? Que seria muito ruim aí para a sociedade arbitral como um todo, né? E quem Uhum. estava comigo? O Olavo Alves Ferreira. Quem é o Olavo Alves Ferreira? É um sócio da Camis, fundador, né? Então ele Uhum. falou, a sua área imobiliária muito afeta a solução dos litígios na via extrajudicial. Para o Sim. Cláudio, que é o diretor aí do Rio, na mesma hora o Cláudio me já começou a falar, já marcamos uma palestra ali no simpósio da Camis, também no ano passado, estava o Joaquim Muniz, que é o presidente da comissão de arbitragem aqui do Rio, fiz uma palestra juntamente com ele, e dali, Marina, desde então, quase que todo dia, a gente fazendo reuniões, no sentido Uhum. de profissionais, de alta expertise aí no nosso nicho, né, para a formação de um quadro robusto aí de mediação. Depois a gente entra nessa questão da Camis, mas o cenário todo é esse aí, o histórico, né? Perfeito, maravilhosa sua apresentação, Gabriel. Muito interessante mesmo, até porque a arbitragem ela tem o seu papel de importância, né, na sociedade no geral, não só na sociedade da arbitragem, como você mencionou, mas e é um nicho muito específico e eu acredito que às vezes pouco explorado, né? Assim, né? Pouco mencionado. Então eu acho Como que Marina, o meu contato foi com o Zé Gabriel lá atrás, né? uhum, E palestras, congressos, o que eu vejo muito é no mercado de capitais, é no societário, são nas questões uhum, industriais, é no próprio direito marítimo, né? O Brasil, uhum, não sei se você conhece a professora Selma Lemes. A uhum, arbitragem iniciou com um projeto de lei, né, em 1992. Olha só, eu não sei muito aqui, uhum, mas é isso? Pode ser que eu esteja errado, coisa disso, né? Então, lá uhum, dois, foi a Selma Lemes, o Carvão e o Pedro Batista, né? E a uhum. Lemes, todos altamente ativos hoje, né? Saudosismo não, são atuais árbitros e muito Sim, competentes. E todo ano ela faz um estudo, né, daquele referido ano quanto ao número, a arbitragem em números, né? uhum, Então, o Brasil é o segundo país em arbitragem pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, em volume de arbitragem, né? Só que no ano passado, como um geral de arbitragem, 1.047. Porém, o Jota também tem os seus números e aponta como processos judiciais 100 milhões. Então, a gente está tratando de 1.000 e de 100 milhões. Agora, sendo 1.000, a gente já é o segundo. Porque está muito restrito, está fechado esse mercado para esses nichos. E quando você fala de arbitragem com advogado, né? Eu fiz workshop lá na Camis, estava a sala cheia. Vocês conhecem a arbitragem? Alguém já atuou como advogado? Alguém aqui já atuou como árbitro? Não, porque de fato não chegou, não democratizou. O ticket está altíssimo, está lá em cima. exatamente. Isso pode ser interessante. Agora, para o nosso, já fica impeditivo. Então, o caminho da Camis, o que fez com que eu brilhasse os olhos, foi a tabela de custas. Porque a gente tem que ter uma Câmara de âmbito nacional, com essa capilaridade, aí você verá depois os árbitros Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, saiu aqui do nichinho, em São Paulo só, claro que temos que ter mais. Uhum, E ter uma tabela que possa ser competitiva até com o tribunal, que é o nosso concorrente hoje, vamos dizer sim, assim. é. Uhum, Então, saindo daquelas questões milionárias, bilionárias, que senão a gente vai ficar sempre falando, Marina, de arbitragem em tese. A gente vai ler a lei, vai ver jurisprudência e vai ficar um estudioso de arbitragem. E não um aplicador, o advogado tendo a arbitragem como um campo de trabalho efetivo. É para ganhar sim, dinheiro. Né? E é para ganhar dinheiro dando solução útil para o cliente. Vai ser sim, bom, vai ter um julgamento especializado, né? Um julgamento célere, né? E um ato que você escolhe. Quando você vai ao judiciário, uhum, sabe quem é o juiz? Até nem pode escolher juiz, que viola o juiz natural. No ato é o oposto. As partes em consenso vão eleger lógico. uma Câmara e elas vão eleger um árbitro, né? E aí, um notável é objeto do litígio, né? Então, é nesse caminho.
consegue. Uhum. E temos um caminho amplo para desbravar no nosso nicho, né, Marina? Então, Uhum. sim. Acho que você já começou a falar aí um pouco do nosso primeiro ponto, porque acredito que a gente tem que considerar a realidade de que a maioria não sabe nem como funciona a arbitragem, né? Eu acho que a gente ouve falar lá no curso de direito, né? Dos métodos de resolução de conflito e para por aí, né? Como você falou, não é muito democratizado e tal, não entende, a gente não consegue acessar como ferramenta, como produto a oferecer para o nosso cliente, né? Eu acho que por mais que seja simples, acho que talvez a gente pode começar explicando como que funciona. O Sim, que você acha? eu fiz, Marina, como mencionei, o IBMEC, que é dita aí Aham. empresarial, societária, essa coisa toda. E no próprio IBMEC, olha só, a arbitragem eu tive sim com a professora Fabiane Fersosa, depois ela fica feliz de ver esse vídeo aqui, que é uma arbitragem, mas eu tive como eletiva. Eu proferi uma coisa, Eu Gabriel, lá na também. Unirio. E lá na Unirio é eletiva. Agora que eles estão recomeçando as equipes, porque são equipes de arbitragem, a Universidade Veiga de Almeida tem também, a FGV, enfim, e tem as competições, simulações. Então, Ai, que isso é muito. legal. Na minha Uhum. isso, equipe de Nem na arbitragem. minha. Eu só, Eu estudei na UF e. eu só fiquei ali no estudo, era um bom aluno, maravilha, mas se eu não tivesse esse prática com o Zé Gabriel, ia ficar lá no passado, entende, Uhum. Marina? Então, é muito importante isso. Existem câmaras, inclusive, que têm comitês jovens, né? Uhum. Jovens, que tem que estar aproximado ao jovem, ao graduando, inclusive. Os jovens dessas câmaras nem são tão jovens assim. Então, tem que descer para a graduação, né? Aham. Eu estive numa palestra recentemente, não posso falar onde nem com quem, mas a pessoa me falou assim: essa coisa de democratização, isso me gera um certo medo, porque a arbitragem é essencialmente elitizada, né? Então, a gente está muito bem, já é o segundo. Quer dizer, tem uma parte do mercado também que entende que está tudo pacificado, correto, deve permanecer assim. E você vai ler a lei, Maria, não tem nada disso. Que tem, acima de tantos milhões, ou acima. Não existe isso. A arbitragem é o quê? O que pode ser objeto de arbitragem? Direito patrimonial disponível. Tudo que pode ser objeto de acordo. Então, você vai fazer uma análise de um caso. Poxa, eu posso fazer acordo sobre isso? Então, isso pode se submeter à arbitragem, é matéria para arbitragem. Aí você vai ver o que tramita no tribunal. 99% são matérias relativas a direitos patrimoniais disponíveis. Tinha até um mito no passado quanto à questão trabalhista, né? Porque é direito indisponível, aquela coisa. Mas o advogado faz acordo de R$ 500. Então, olha, veio a CLT, agora Uhum. 507A, acima de 2 vezes a remuneração do INSS, que dá uns R$ 15.000 hoje, o contrato de trabalho já pode ser submetido à arbitragem. Tinha um mito também do direito do consumidor, por exemplo, um contrato de venda imobiliária, né? Uhum. O adquirente com a incorporadora, né? Uhum. Relação de consumo, né? Não, direito do consumo, então não pode estar proibido. Não está proibido. O que o Código de Defesa do Consumidor proíbe é a arbitragem compulsória, obrigatória. Você chegar lá para o consumidor, olha, você assina aqui e tal, não tem jeito. Não, isso não pode. Mas ele assinando aquela promessa de compra e venda, ou a compra e venda, com a cláusula compromissória, e não a cláusula de foro, né? Em havendo litígio, houve um atraso, houve um vício construtivo, houve uma revisional, como exemplo. Ele ratificando, quando do momento do litígio aquela cláusula, vai para a arbitragem sem qualquer nulidade. Então, o que cabe, Marina, a gente, através da BAN, dos diversos órgãos do mercado imobiliário, é formar essa cultura para o advogado Uhum. na área imobiliária. Uhum. Uhum. Confiança numa determinada câmara, na tabela de custo, no corpo de arte daquela câmara, quando chegar o litígio lá na frente, ele vai ser o primeiro a também querer ganhar os honorários dele, ganhando ou perdendo.
Ele quer resolver aquilo com celeridade e com expectação. O objetivo é resolver o conflito. Eu É, acredito nisso, né? justiça tardia não é justiça, né? Então, o advogado vai falar para o cliente dele, olha, vamos ratificar essa cláusula? Lá não sabia muito bem o que era, mas é assim, assado, então ratifica, então avança. Então cai o mito da arbitragem na relação de consumo, entende? Inclusive, uma grande, se não uma das maiores imobiliárias, a Quinto Andar, todo mundo conhece, né? Ela já pratica em seus contratos de locação. Já está lá figurando, não sei se todo mundo pode botar aí Se no você site. estiver falando de um aplicativo que é uma grande plataforma de aluguel hoje, esse aí só usa arbitragem. Só usa arbitragem. A gente tem que ter cuidado sempre, é a informação, o princípio da informação. Então, como qualquer cláusula contratual, boa fé objetiva, claro. transparência, a pessoa tem que saber o que ela está assinando. Ah, isso aqui é arbitragem, explicar o que é. A pessoa entra nas câmaras, acessa o site, acessa a tabela de custas, vê o quadro de árbitros. Procura um advogado, né? Para receber uma orientação. Sim, assina e depois dá problema. Tudo bem que os advogados, de algum modo, também vivem dos problemas de litígio. Mas não pode ser isso. Você tem que ganhar consultoria. E não exatamente isso aí. Então, criando essa cultura, não há problema algum. Outra questão é o contrato de adesão. O pessoal, contrato de adesão não pode. STJ, de forma reiterada, pode encontrar de adesão, contanto que esteja uma assinatura, Marina, específica quanto à cláusula compromissória. E tem que assinar o contrato, mas tem que assinar aquela cláusula compromissória que tem que estar em destaque, negrito, sublinhado e tal. Então, havendo cumprimento desses requisitos, inclusive no contrato de adesão, é possível a arbitragem. Aí a relação de consumo e do mesmo modo, a questão das locações, enfim, é totalmente factível quanto ao nosso nicho. Sim. Mas aí eu acho que a gente entra num ponto que a gente estava falando anteriormente, né? Porque se o próprio advogado, né, ele não tem esse conhecimento, não tem essa formação, não sabe como funciona, né, a arbitragem e tudo mais, como que ele vai dar essa orientação, né, quando, por exemplo, chega um contrato de aluguel que tem uma cláusula específica nesse sentido? O próprio cliente fica prejudicado, né, porque o advogado não vai saber dar essa orientação. A conduta vai ser resistível. Né? A primeira, o que eu estou vendo no decorrer desses meses, desde outubro até hoje, né? De algum modo, é ir rompendo essa resistência. Informação. De um lado, você tem resistência, porque é um nicho de mercado fechado, né? Então, tem um grupo que realmente não está suscetível a essa abertura, né? Então, isso, há um ticket mais baixo no sentido de você sair daqueles nichos que a gente pontuou, né? Num congresso do Canal Arbitragem. Canal Arbitragem é excepcional. Quem quiser seguir lá no Instagram, é uma fonte muito boa tanto no YouTube como no Instagram. E estive no congresso deles. E no congresso deles, há tratamento societário, porém a experiência na América Latina. E foi falado, por exemplo, a experiência quanto às pequenas e médias empresas e quanto a arbitragem foi importante para as pequenas e médias empresas se soerem no período pós-pandemia. Solucionou-se os litígios de forma rápida, ganhando ao legal. Então, isso ainda não chegou aqui. E eu vejo desse lado que você viu, e a outra resistência é fruto do desconhecimento mesmo, né? Ver de algum modo como uma ameaça. Assim, poxa, estou com minha ação lá, eu demoro meus 10 anos, mas aí se cair, eu tenho juro e correção. Então, quer dizer, você fica contando com essas décadas de ação, podendo resolver em 3 meses e ter giro nisso.
A arbitragem veio para agregar também ao profissional de direito, né? O advogado foi criado, você não sei, mas eu certamente, ainda com esse ânimo, né? É o litigante, litigator, né? Você está aqui em embate, né? A gente advoga aqui para um grande fundo de investimento e vê uma cliente aqui, não, vai botar no pau, não quero conversa. Eu falei, gente, eu advogo para eles, eu mando um e-mail, está resolvido. Seu caso não tem dano moral, é pessoa jurídica. Até poderia ter, mas não cumpre os requisitos. Não, não vai ser. Então, eu não também vou entrar com uma ação dessa, entende, Maria? Então, ela vai procurar outra pessoa. Mas também a sociedade precisa dessa maturidade. Agora, felizmente, nosso ramo é o ramo mais progressista, vamos dizer, quanto ao extrajudicial. O advogado imobiliário que não lida com extrajudicial não está bem, porque a gente tem a separação e o divórcio, que vai lidar com bens imóveis, né? A gente tem o inventário extrajudicial, a adjudicação extrajudicial, uso capião. Agora, eu até escrevi um artigo que está em tramitação, o despejo extrajudicial. Né? Então, Marina, é a gente formar essa cultura. As minhas câmaras, todas elas, né? São eventos. Então, a gente está em contato com o IAB. Vai falar de imobiliário? Poxa, abre um painelzinho para a gente aí de arbitragem do imobiliário. A OAB vai ter uma apresentação de imobiliário. Poxa, doutora Ana, abre de arbitragem para a gente poder tratar disso. E aí com a aba, com os órgãos aí, do setor, né? Eu não tem outro meio. É passando informação. A 96. Mas aí chegou para a grande massa. A lei é para todos. Né? Mas cabe a gente fazer essa... Não há ninguém. Seremos nós, das câmaras, os árbitros, a comunidade arbitral. A Nath colocou aqui, nós como advogados temos que falar dos benefícios de não fomentar o litígio. É exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Eu acho que em todas as áreas, não só no imobiliário, eu acho que a tentativa de resolver o problema antes de ir para o judiciário, nossa, eu faço isso com todos os meus clientes, né? Seja até qual nicho de atuação específico seja, de tentar resolver o problema, porque assim, o judiciário, infelizmente, hoje, eu acho que ele é um atraso. Ele é um atraso. E ele é um atraso não só para o advogado, como para parte também, né? Eu fui juiz leigo, esqueci de mencionar. Não sei se você já teve contato com o juizado. Eu fui juiz por 9 anos. 9 anos. Juiz leigo civil e fazendário. Uma vez por semana. E aí separava esse dia para depois fazer sábado e domingo os projetos de sentença. Né? Então, todo mundo tem contato com a chamada conciliação. Né? Então, doutor, tem acordo? Isso não é. A pessoa escolheu a porta do judiciário, Maria. O que está tratando na arbitragem qual a natureza jurídica? É jurisdição privada. O árbitro, quando ele profere uma sentença, não é um título executivo extrajudicial. É um título executivo judicial. Né? É muito importante. Transita julgado soberanamente. Né? Judicial. Então, quando a gente fala de mediação também, não tem nada a ver com aquela conciliação do tribunal. Quando a pessoa escolhe na cláusula compromissória terá mediação prévia, que pode ter essa indicação na cláusula compromissória, previamente será obrigatória uma mediação, né? É uma sessão no mínimo de 4 horas. E com mediador especializado naquela matéria de litígio. E adentrará também alguma coisa do mérito ali, as partes têm todo esse tempo, e se não solucionar, marca-se uma nova sessão, né? Então, a ação é esse método autocompositivo, mas para relações duradouras, uma relação de trabalho, uma relação condominial, né? Então, não é aquela conciliação que as pessoas não se conhecem, né? Que é uma batida de automóvel, né? Aí você vai para essa conciliação. A mediação são para essas que protraem no tempo, né? Então, isso pode ser previsto também
na cláusula compromissória. E aí, Marina, falando de cláusula compromissória, o pessoal fala, vou botar que vai para a arbitragem na cláusula. Está errado. Tem que ter a cláusula cheia. Porque quando as pessoas, o litígio vem, se não tiver a disposição da Câmara, qual será a Câmara? Como que vai ser regulados os honorários? Se vai ser por 3 árbitros ou se vai ser por árbitro único, que é muito mais barato. Puxa vida, né? Você escolhe um expoente com árbitro único, né? Se vai ter aquela mediação prévia. Tudo isso deve ser regulado e todas as câmaras, Marina, têm seus modelos. É só entrar no site das câmaras, entrar no site da Câmara, vai estar lá o modelo. É só o advogado copiar e colar e fazer as suas adaptações. Se vai usar o Código de Processo Civil como de aplicação subsidiária, porque o Código de Processo Civil é o regulamento da Câmara. Você escolhe FGV, Fiesp, CPMA, CAMES, Brasil, Canadá, o regulamento é muito importante. Então, é preciso o advogado também entrar no site e estudar o regulamento. Sim. E ali vai ser meio TPC da arbitragem. O rito, né? Exatamente, o rito. Vai ser aquele. Então, isso é fundamental. Só que, em havendo omissão no regulamento, o árbitro decide, vai aplicar o CPC, então isso também tem que ser regulado no momento da formulação. Tem que ter essa chamada cláusula compromissória cheia. Aí o advogado pergunta, poxa, mas eu já fiz o contrato, botei a cláusula de foro, né? E queria agora resolver por arbitragem. O que eu faço? Aí eu estou obrigado a ir para o tribunal porque tem a cláusula de foro? Bom, se as partes decidirem, não se firma a cláusula compromissória nesse momento, mas sim o compromisso arbitral. É diferente. A cláusula é quando não tem as partes prevêem, né, no contrato. Em existindo litígio e as partes, ainda que o contrato contenha a cláusula de foro, né, objetivem solucionar aquela controvérsia via arbitral, elas fazem o chamado compromisso arbitral, que também deve ter os mesmos requisitos aí da cláusula compromissória, observar no detalhe o que vai ser disciplinado para também não ter litígio quanto a esses pontos, entende? Entendi. Gabriel, olha, nosso tempo está chegando no fim já da nossa live. Posso falar aqui? Desculpa aqui. Podemos avançar um pouquinho? Só para eu falar de uma coisa muito importante. Claro. Olha, e é do nosso mercado a questão do despejo. Há um senso, Marina, que fala assim, é despejo, então não pode arbitrar, porque o STJ decidiu. Então, vamos esclarecer aqui. Eu fiz um artigo com o professor Olavo, saiu agora recentemente, né? É só botar lá no Migalhas que vocês vão ver. Despejo via arbitral, Gabriel Olavo. E o que diz ali, né? O que o STJ em 2021 decidiu? Um caso, o que é ação de despejo? Ação de rescisão contratual, você rescinde o contrato e você desocupa, determina a desocupação. São esses dois capítulos, vamos dizer assim, que estará na decisão, né? O que foi levado ao STJ foi um caso em que o locatário não pagou, abandonou o imóvel, saiu do imóvel e foi embora. O que caberia ao locador? Emitir-se na posse. Era isso. Não teria que ter comando, Marina, de rescisão. Estava resolvido de pleno direito. Abandono de pagamento. Agora, o locatário precisava entrar no imóvel. O locador precisava ingressar no imóvel. Como é que vai ingressar no imóvel legitimamente e legalmente? Né? Então, como é que vai cadeado a chave? Então, precisa praticar, ter uma ordem executória, né, de cunho executório, com essa finalidade para que ele ingressasse. É totalmente diferente de um contrato de locação em que o indivíduo está lá e não pagou. Então, vai rescindir o contrato. Isso o árbitro faz, rescisão contratual. E vai determinar a desocupação. E o locatário, Marina, poderá desocupar espontaneamente. Não tem nenhum cunho executório ao fim.
O árbitro pode fixar multa, o árbitro pode praticar medidas de cunho executório. Agora, em caso de descumprimento, o árbitro não pode fazer uma penhora online, não pode fazer uma desocupação forçada. Então, é muito claro que fique isso arraigado aí na mente de todos. O que foi levado ao STJ foi resolução de pleno direito e emissão, e não poderia haver cumprimento espontâneo. Por quê? Não estava mais lá. Entende, Maria? Uhum. No caso, sim. Sim, Precisa do perfeito. poder judiciário, né? Uhum. Vou falar de um caso, por fim, Marina, do Fred Uhum. de Laiana Piau. Tribunal de Justiça de São Paulo, agora em abril de 2023, né? Tramitou o despejo na via arbitral, como deve ser, não é esse Sim. caso de nota, né? Uhum. E ela foi executar, porque não houve o cumprimento espontâneo, foi executar via carta arbitral lá no Poder Judiciário de São Paulo. Aí a juíza extinguiu e ingresse com ação de despejo própria. Não pode despejo na via arbitral STJ, ou seja, não leu a decisão do STJ. Isso é muito comum também, as pessoas tentam e não vem o que embasou aquela decisão. Sim. Recorreu de agravo de instrumento. Sabe o que o desembargador falou? Um dos desembargadores? Puxa vida, eu não sabia que podia arbitragem de locação quando ela foi despachar. Mas como é que pode? A gente está falando de Tribunal de São Paulo. Imagina outros tribunais. Sim. O que foi decidido? Decidido corretamente. Princípio da competência é competência. Você não pode impugnar a decisão em série de impugnação a cumprimento de sentença. Se você não concorda com a sentença arbitral, você só tem duas medidas. Uma, que é o pedido de esclarecimento, que é como se fosse o embargo de declaração, mas é dirigido ao árbitro. Mas passado isso, transitado em julgado ali, a ação anulatória no prazo de 90 dias, depois da intimação da sentença arbitral. Ali você vai apontar nulidades, vícios. Sim. Jamais houve mérito, Marina. Então, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo pontuou muito bem foi princípio da competência é competência. Eu não tenho nem que entrar se pode ou não pode. O seu prazo é de 90 dias de anulatório. Já está expirado há muito tempo, mandou descer. Uhum. É muito importante ficar claro no nosso nicho, possível despejo na via arbitral sem problema algum. A STJ não causa nenhum obstáculo quanto a isso. Inclusive, convidei o ministro Luiz Felipe Salomão para estar conosco amanhã. Ele não pôde estar, mas vai abrir uma agenda, porque eu gostaria de debater também com ele sobre esse ponto, para deixar sacado isso, mesmo porque em 2015 teve a mudança legal que deu poder dela cautelar e de emergência aos árbitros. E esse julgamento é de um caso relativo a 2011, que foi para em 2014, antes de 2015. Sim, Então, temos. aí, Maria. Beleza. Gabriel, muito obrigada, tá? Em nome da ABAME. Acabei não me apresentando no início da live. Eu sou líder da Comissão de Empreendedorismo Jurídico e foi um prazer receber você aqui na nossa live. Eu espero que você esteja em mais eventos, né, da ABAME com esse tema tão atual e tão importante. A gente acredita que, de fato, seja importante trazer inovações, apesar da arbitragem não ser tão jovem assim, né? Na nossa sociedade, como a gente repetiu aqui algumas vezes, felizmente ainda é pouco utilizada. Então, nesse sentido, quanto mais a gente dissipar, né, essa informação, melhor para o nosso meio, né? Para o nosso nicho, para o nosso mercado. Então, eu queria que você reforçasse os seus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida. Então, pode ficar à vontade. Eu vou fazer 3 convites. Eu vou ser abusado. Não vou um só, não. Não, fica à vontade. 3. Amanhã, na ABAME. Você está convidada, Mariana. Amanhã, às 18 horas, presencial. Quem não puder, de forma híbrida, né? Entra lá no site do Amis Brasil e na bio, se inscreve lá no Simpla, R$0 e vai ter acesso ao link. Mas todo mundo presencial, que não tem mais pandemia, né? Então vai estar o Fred Didier
e vai estar a Ana Basílio Ó, debater sobre a arbitragem no mercado imobiliário e vai haver o lançamento do núcleo da Camis. Convite número 1. Convite número 2 é o pessoal da Unirio. Ô, povo da Unirio, eu vou estar aí quarta-feira que vem, dia 21, às 10 horas da manhã. Quem puder também compareça, tá todo mundo lá. 10 horas. Zé Gabriel Assis de Almeida, na aula dele, a gente vai falar sobre arbitragem no mercado imobiliário. Tá? E o outro convite é Equipe UVA. UVA é a Universidade Veiga de sim. Almeida. Então, no dia 19, 20 e 21 de julho, vai ter um curso também de arbitragem no mercado imobiliário, aí vai ser Legal. virtual. Então, Uhum, que aí eles vão dar depois, ainda vai sair essa uhum. informação. E o meu contato é Gabriel Brito Silva, arroba aqui no Instagram, e não tem, como eu falei, sábado, domingo, feriados, madrugadas, insônias, todos. E aqui no Bar Lagoa também. Perfeito, Gabriel. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. E a gente se vê amanhã, então, hein, gente? Ó, abamianos e abamianas, amanhã estaremos presencialmente para sugar tudo que vocês quiserem saber. Tenho certeza que o Gabriel vai estar à disposição, assim como o restante dessa mesa que vai estar de peso, hein? É o pica-fogo, É, Marina. é isso aí, é o nosso pica-fogo, exatamente. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que compareceu. Boa tarde, bom trabalho para todo mundo hoje ainda, né? Tchau, tchau, gente.